Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos aí, já estamos aqui no módulo 2, na correção dos exercícios do módulo 2, estamos juntos, vamos embora virar tubarão, gurizada do CEA. Galera, bom, esse módulo já é um módulo que entram questões já de cálculo, a gente já vai ver elas de cara aqui, tá? Mas tu vai ver que a gente consegue resolver elas sem muitos problemas. Os cálculos, basicamente, é entender HP. Ao entender HP, tu vai ver que não tem muito problema, tá bom? Seja bem-vindo, lembrando que se você tiver qualquer dúvida, estou à sua disposição nas redes sociais aqui e também no meu canal do YouTube, beleza? Tamo junto, 100%, vambora? Partiu, então! Primeira coisa já é o seguinte, cara, olha só, deixa eu pegar aqui uma outra caneta, aqui, deixa eu ver se tá tudo certo com a gravação, tudo certo. Luciano pegou emprestado com um amigo o valor de 50 mil reais e pagará em 4 parcelas da seguinte forma: 30 dias vai pagar 20 mil, 60 dias 10 mil e 120 dias 30 mil. Ou seja, 4 parcelas, sendo que ali no meio tem uma parcela que é de carência, que ele não vai pagar nada. Bom, eu sempre digo isso o seguinte, cara, Lucas, como é que eu calculo isso? É bem simples, tá? Do ponto de vista do Luciano, isso é um empréstimo. Do ponto de vista de quem emprestou para o Luciano, é um investimento. Consegue enxergar isso? Alguém emprestou para o Luciano. E esse alguém emprestou para o Luciano pensando o seguinte: eu vou colocar 50 mil neste projeto e vou retirar 20 mil, depois eu retiro 10 mil, depois no outro mês eu retiro 0, depois eu retiro 30 mil. Por que esse 0, Lucas? Porque olha aqui, se tu for ver bem, ele dá 30 dias na primeira parcela, 60 para a segunda, aí para 90 dias não tem parcela nenhuma e a terceira é só 120 dias. Então, se a gente for pensar, isso é como se fosse investir fazer um investimento que traz esses retornos, né? E como é que a gente descobre dentro de um investimento qual que é a taxa de juros disso aqui? Com a taxa interna de retorno. Bem simples, né? Então é só fazer esse fluxozinho dentro do HP e achar a taxa interna de retorno desse fluxo. Como é que a gente faz isso? Com as teclas azuis lá da HP, CF0, CFJ, etc, que a gente já viu, né? Então, é bem simples, deixa eu só levar esse fluxo para lá, que é o seguinte, então. Então, 50 mil que o cara investe, né, lá do outro ponto de vista, aí tira 20, aí tira 10, aí tira 0 e aí tira 30. Bem simples, né? Então, vamos lá para nossa HP, vamos fazer isso juntos. Então, bora. Só desenhar esse fluxo na HP. Então, 50 mil, né? G, aqui, ó, cash flow 0. GPV, né? Cash flow 0. Desculpa, antes de mais nada, calma, limpa aqui. 50 mil, CHS, claro, né? GCF0. Fechou. 20 mil, GCFJ, porque é um cash flow qualquer. Então, a gente está escrevendo esse fluxo aqui, ó, na HP, né? Então, menos 50 de entrada que ele deu, do outro, não o Luciano, quem emprestou para o Luciano. Ganhou 20, ganhou 10, fica sem ganhar e ganha 30. Então vamos lá. Botamos o 20 ali, vou botar o 10 mil. 10 mil, GCFJ. 0, GCFJ. Por que tem que colocar o 0? Porque para HP entender que tem um mês a mais ali, tu entendeu? Ou um período. 30 mil, GCFJ. Tranquilo. Agora o que eu peço? FIRR. O que é o IRR? Internal Return Ratio. Taxa interna de retorno. Então FIRR está aí. 7,26 ao mês a tua taxa de juros dessa aplicação. Então tá aqui, né? Bem tranquilo. 7,26 letra D. Então era só construir o fluxo dentro da sua HP e pedir a taxa interna de retorno, D de dado da 30,55, beleza? Beleza. Bora, e agora? Considerando a inflação de 6 meses, né? De 6 meses, conforme abaixo, janeiro, fevereiro, tal, qual foi a inflação acumulada no período? Sempre que pedir inflação acumulada, o que acontece, tá? O que seria inflação acumulada? É um preço, ok? Preço X, que subiu 0,16, depois subiu 0,35, depois caiu 0,16, e foi assim. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, bem simples, é só pegar um real. Pega um real e vai colocando mais 16%, mais 35%, menos 16%, que fica bem tranquilo de a gente conseguir fazer. Quer ver? Olha só, deixa eu botar lá para lá esses dados aqui, tá? Primeiro, vamos lá.
0,16, posso botar direto 0,35 menos 0,16, ops, aqui viajei, menos 0,16 menos 0,02 mais 0,05 menos 0,02, tá? É isso aqui, né? 16, 35, 16 negativo, 2 negativo, mais 5 e menos 2. Qual a inflação acumulada? Bem simples, é só ver o quanto vai acumular esse preço, tá? Então, só lembrando que a gente está aqui na questão 35,6, tá? Vamos lá. Então, bem simples, olha só. 1, Enter, já coloquei aquele 1 lá dentro, né? 0,16% mais, subiu 16%. 0,35%, que é esse botãozinho aqui, mais 0,16%, agora tem um detalhe, ele é negativo, CHS%, adiciona. Ah, não tinha que ser menos, Lucas, como ele ficou negativo, se eu botar menos ele vai somar, né? Então tem que ser mais. Então, 0,02% CHS% mais, adiciona para esse cara, 0,05% mais 0,02% CHS% mais. Tá aqui 1,036. Vamos lembrar, eu não quero quanto que está valendo hoje, eu quero só a inflação. Então lá no início eu utilizei o número 1, lembra? E como eu não quero o preço atual, eu quero só a inflação, eu tenho que tirar esse 1 daqui. Então, 1 menos. Tá, mas eu quero em percentual. Então é só fazer vezes 100. 100 vezes, está aqui, 0,3598, né? E eu acho que eu arredondei lá, 0,3598, está aqui, tá? Ou seja, letra, exatamente, 0,3598 é isso, né? 0,3598, letra B de Brasil é a sua resposta, bem direitinho, tá? Se a gente for ver, até acho que eu fiz antes lá, uma coisa aqui, acho por isso que eu achei estranho, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá aqui, tá certo. Eu estava usando com 8 casas na minha HP quando eu fiz o teste, tá certo. Tá, então aqui ele dá 0,3598. Se você usar usando com todas as casas, que nem eu gosto de usar na minha HP pessoal, você ia fazer como chama? Já ia arredondar para cima ali, tá? Então 35,6, letra B de Brasil, 0,3598 é a inflação acumulada que eu uso com R$1 de referência, beleza? Tranquilo. Dá uma aguinha aqui. Bora. Questão 3057. Essa aqui caiu. Ops, volta. Essa aqui caiu na minha prova do CEA esses dias, tá? E ele fala o seguinte: olha só. O IPVA de um carro. Deixa eu pegar aqui um azul. Azul. O IPVA de carro tem um valor total de 2.200, tá? E pode ser parcelado em 4 parcelas sem juros de 550. 4 vezes de 550. Sendo que uma dessas aqui é a entrada. Então, na verdade, uma mais 3. Né? Uma mais 3 vezes de 550. Uma mais 3 vezes de 550 dá exatamente os 2.200, ou seja, sem juros, tá? Porque ele fala, sendo a primeira paga no ato. Ou seja, ou se for à vista, pode ser pago com desconto de 4,5%. Ou seja, se pago à vista, eu desconto 4,5%. Nesse caso, qual a taxa de juros embutida na operação parcelada? Vai dizer, Lucas, não tem juros. Tem, porque olha só, em primeiro lugar, se ele te dá um desconto de 4,5% à vista, o preço, na verdade, não é 2.200. O preço é 2.200 menos 4,5%. Esse é o preço do IPVA, porque tu consegue comprar por esse preço. Ok? Então, vamos pegar lá, só fazer por cima aqui, 2.200... Enter, 4,5% menos. É 2.101. O valor do IPVA, na verdade, não é 2.200. É 2.101. Esse é o valor do IPVA. Tá, ok. Então, o que acontece? O que ele está te dando, ele está financiando algo, ele está fazendo o seguinte, você vai financiar algo que vale 2.101, você está levando para casa por 2.101, como se fosse uma compra, e vai pagar isso aqui em 1 mais 3 vezes de 550, se você fosse parcelar, ok? Porque
Quanto que vale o PVA de verdade? 2.101, não é 2.200. 2.200 é o preço parcelado. 2.101 é o preço à vista. Então ele vale 2.101. Então se eu financiar, eu ganho algo que custa 2.101 e vou pagar em 1 mais 3 de 550. Tá, beleza. Então como é que eu faço a simulação disso aqui para ver quanto que é a taxa de juros? Bem simples, né? Volta aqui. Antes disso, só para você se dar conta de uma coisa. Se 550 eu vou ter que dar já na entrada, então 550 não entra no financiamento. Consegue ver isso? 550 eu vou ter que dar dinheiro hoje. E esse dinheiro de hoje não tem custo de juros. Então o que acontece? Dos 2.101, 550 já é dinheiro meu que eu vou ter que botar, porque é uma entrada. Então eu vou financiar 1.551. Então, na verdade, é o seguinte, eu vou financiar 1.551, vai ser o meu PV, ok? 3 vai ser o meu N e 550, que vai ficar bem na frente, né? 550 o PMT. Esta é a minha operação de financiamento, consegue entender? Por que isso, Lucas? Bom, primeiro, vamos lá. Por que eu cheguei no 2.101? Porque o preço não é 2.200, o preço é 2.101. Se eu à vista consigo 2.101, é porque esse é o preço do produto, 2.101. Esse preço de 2.101, esse produto de 2.101, esse aqui é uma geladeira, por exemplo, eu posso comprar ele em 1 mais 3 de 550. 4 vezes. Mas não é financiamento em 4, porque uma é entrada, então só financio 3 vezes. Então, eu pago 550, já abato desse valor. Ou seja, quanto que é o financiado? 1.551. Para esse financiado, eu pago 3 prestações de 550. Aí sim tem a taxa de juros, ok? Então, 1.551 é o meu PV, ok? O meu N vai ser 3 e minha prestação 550, ok? Entendeu por que não é 4? Porque eu dei uma entrada, né? E entrada é dinheiro meu, o cara não financia a entrada. Então, se eu pegar lá minha HP, vai ser bem simples, quer ver? Vamos lá, 1.551, será que eu limpei tudo? 1.551 PV, tá bom? 3 prestações, 550 CHS é a prestação, e estou perguntando a taxa de juros. Tá aí, 3,16. Cadê ela aqui? Cadê? 3,16. Ou seja, é 3,16? É 3,16, tá certo, eu cheguei a 3,17. Tá? Então, 3,16 é a taxa de juros embutida nessa operação, ok? Então, apesar de dizer que a taxa zero, não é porque se ele dá desconto à vista, é porque o bem é mais barato à vista. Então, o preço do bem é o preço à vista, tá? 3,16 aí para você. Letra A é a resposta correta da 3057. Beleza? Beleza. Para mais uma, então? Bora! Sobre a... Peraí, deixa eu pegar aqui uma coisa aqui, de outra cor, aqui, beleza. Sobre a taxa de câmbio, vamos lá. De baixo para cima. Não afeta a balança de pagamentos do país. Balança de pagamentos é a contabilidade que o país tem com as transações mundiais. É óbvio que afeta, né? Porque eu recebo na balança de pagamentos em dólar. Então, quanto mais valorizado ou desvalorizado tiver o real frente ao dólar, isso vai afetar na balança de pagamentos, obviamente, tá? C é a média das operações de importação e exportação somente. Mentira, porque o que acontece? Por exemplo, quanto mais eu, Lucas, vamos supor que quanto mais eu e você mandarmos dinheiro para o exterior, tipo, a gente é investidor, vamos supor, quem der um dia e manda dinheiro para o exterior, afeta na taxa de câmbio também, porque vai ter demanda por dólar aqui dentro, tá fora, ou ao contrário, claro, né? É uma taxa fixa? Não, a gente tem aqui uma política cambial flutuante, tá? Flutuação suja, onde o Bacen intervém na taxa de câmbio, tá fora. Sobra a letra A. Os exportadores são ofertantes de moeda estrangeira. Por quê? Porque o exportador, ele exporta, óbvio, né? Ao exportar, por exemplo, para os Estados Unidos ou para outro país do mundo, esse outro país paga aqui em dólar, por exemplo. E aí, só que o exportador, ele não pode usar dólar para pagar seus funcionários. Então o exportador pega esse dólar aqui e vende no banco. Ou seja, na prática ele nem recebe isso, ele recebe uma ordem de pagamento exterior em dólar e o dólar troca em dólar e o banco troca para ele, não vem em dinheiro, né? Mas é como se fosse ofertando dólar no mercado, tá? Então o exportador ele é ofertante de moeda estrangeira,
Letra A de amor é a resposta 3058. Questão 3059, ele fala o seguinte: um investimento com rendimento nominal de 15 teve inflação de 5 no período. Qual a taxa real aproximadamente? Bom, bem simples, né? Como a gente sabe o cálculo de taxa real, né? Como é que é? 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação. Ou seja, como é que vai ser isso aqui? 1,15 dividido por 1,05, né? Vamos ver quanto é que vai dar isso? A gente já sabe, né? Mas vamos lá. 1,15, enter, 1,05, 1,05 divide. Tá aí. É 15 menos 5, é isso? 15 menos 5, é isso aí. Ou seja, tira esse 1, faz vezes 100, pegar percentual, 9,52%. Aproximadamente, portanto, 10% aqui a letra D, né? 15 menos 5 daria 10, um pouquinho menos que 10, 9,52% exatamente, tá bom? Então a resposta é correta para você, letra D de dado. Questão 3060 é bola da vez, ele fala o seguinte, olha lá. Em um regime cambial de taxa flutuante, com a conta corrente e a conta de capitais sendo superavitárias, e sem intervenção da autoridade monetária, é de esperar que... O que é conta corrente e conta de capitais? São contas da balança de pagamentos. Portanto, nesse caso, a balança de pagamentos, que é essa contabilidade que o Brasil tem com o resto do mundo, ela está superavitária. Ou seja, está recebendo mais dinheiro do que enviando. Ou seja, está sobrando dólar aqui dentro. Ok? Se está sobrando dólar, o que vai acontecer? Quando tem, de novo, a gente está na festa lá e tem muito corpinho lá, muito homem na festa. O que vai acontecer? O passo do homem vai se desvalorizar. Tem muito homem aí, ó. Mais tarde lá eu vou falar com os corpinhos. Então, na prática, tudo que tem de mais no mercado perde valor. É assim. Então, como tem muito dólar, né? Como tem muito dólar, vai cair a cotação do dólar. E se cai a cotação do dólar, obviamente, né? Porque isso é uma relação, sobe a moeda local. Então, é de se esperar que letra A valorize a moeda local. Aqui seria ao contrário, né? Se tivesse deficitário, ou seja, se estivesse saindo muito dólar, ok? Aí, olha só, a C e a D falam em o governo atuar no câmbio. Só que a própria questão te trouxe sem intervenção. Então, se é sem intervenção, o governo não vai atuar no câmbio. O que acontece, por exemplo, no câmbio aqui do nosso país, do Brasil? Tem intervenção do governo. Então, o governo vai lá e intervém no câmbio. Portanto, tem intervenção, chama de flutuação suja, onde o governo entra para intervir no câmbio. Essa é uma situação que acontece aqui no Brasil. Nesse caso, a questão diz que era sem intervenção, portanto, o governo não vai atuar, tá? A de amor é a tua resposta. Questão 3061 é a bola da vez, ele fala o seguinte, olha lá. A diferença entre capitalização simples e composta é que na primeira, então ele quer saber sobre a capitalização simples, ok? Porque ele quer saber da primeira. Os juros de letra A, os juros de cada período é incorporado ao capital principal para cálculo dos juros do período seguinte. Não, no juros simples é justamente a questão de que os juros, a taxa de juros, né, por exemplo, se for 3%, ela vai incidir sempre sobre os meus R$100 iniciais que eu botei, ou seja, sobre o meu capital inicial. Nunca tem juros sobre juros. Portanto, se eu botei R$100 a 3% de juros simples, vai ser sempre R$3 de juros, ok? Então, ele não tem incorporação de capital sobre os juros do período anterior. Que é justamente a nossa resposta B, se eu não me engano, né? Letra B aqui, ó. Os juros de cada período não é incorporado ao capital principal para cálculo dos juros do período seguinte, tá? C, não existe a incidência de juros sobre juros, está errado. E D, sempre a rentabilidade real é maior do que a rentabilidade nominal. Bom, isso depende basicamente do quê? Depende basicamente, naturalmente, da inflação. Não tem dados de inflação, não tem como a gente bater esse martelo aqui, tá? Então, letra B de Brasil é a resposta da questão 3061. Beleza, bora! Questão 3062 é a bola da vez, ele fala o seguinte. Para o cálculo do produto interno bruto, devemos considerar as importações menos as exportações. Então, na prática é o seguinte, é o contrário. É o que eu exporto menos que eu importo. O que chama de exportações
líquidas, ok? Que considera para o PIB as exportações menos as importações. Por quê? Porque o que eu exporto, eu fabrico aqui, gera riqueza para o país, está sendo feito aqui, eu vendo. Mas o que eu importo vem pronto. Então, eu tenho que ser diminuído do meu PIB, tá? Então, aqui na A é justamente ao contrário, está fora. Todos os bens e serviços também não. Por quê? Considera somente os finais. Lembra aqueles bens e serviços intermediários? Então, a roda para produzir o carro, a farinha para produzir o pão, não conta, porque senão contaria duas vezes o mesmo valor. Porque quando eu compro o pão, o valor da farinha já está aqui dentro. Quando eu compro o carro, o valor da roda já está aqui dentro também, são bens intermediários, tá? Então, a letra C é a nossa resposta, né? Somente os bens e serviços finais produzidos num país em um determinado período, tá? E a D fala as importações mais as exportações, também não. Considera as exportações líquidas, tá? Então, 3062, C de casa é a resposta para você. Beleza? Beleza. Questão 3063, ele fala o seguinte: o produto interno bruto é um indicador econômico de extrema importância. Para o seu cálculo sob a ótica do consumo, deve-se utilizar a seguinte fórmula. Caiu na minha prova do C que eu fiz agora há pouco, exatamente assim. A única diferença é que não era a fórmula, era o nome dos caras, tá? E é só te lembrar, né? O cara inteligente gosta de NX0, tá? Ou cerveja Itaipava gelada é nóis. O que é isso, né? Isso é basicamente consumo das famílias, os investimentos, gastos do governo e as exportações líquidas, tá? Isso é a fórmula do PIB. Então, a gente já tem aqui que é a letra A de amor, beleza? Beleza, todas as outras têm alguma bobagem diminuindo alguém, né? Então, na minha prova, que é exatamente assim, a única diferença é que ele perguntava os nomes, né? Não é que perguntava os nomes, ele dava as 4 alternativas para ver na minha prova corrigida que eu vou disponibilizar em breve para os alunos, tá? E ele dava os nomes, né? O que é considerado para o cálculo do PIB? Consumo, investimentos, gastos do governo, exportações líquidas, os 4 assim, e era para dizer quais faziam parte ou não. Se tu sabia a fórmula, bem tranquilo com a manha que eu te ensinei, tá? 3063, A de amor. Próxima, beleza? Vamos embora. Considerando que em um determinado período a inflação calculada foi de 5%, então a gente tinha o IPCA de 5%, ok? Analise os rendimentos abaixo para o mesmo período. A poupança rendeu 4, portanto, a poupança teve rentabilidade negativa real. O CDB rendeu 6, rentabilidade positiva. As ações rendeu 8, rentabilidade positiva. Será que o CDB rendeu positivo mesmo? É só fazer um cálculo bem simples, né? Então, 5%. Quer ver? Vamos pegar a taxa real do CDB, bem simples. 6% menos 5%, tá? Ó, 1,06 Enter, 1,05 da inflação, né? Divide 1 menos 100 vezes. Tá aí, rendeu 0,95 de taxa real esse CDB, tá? Então ele pergunta, nesse caso, em relação à rentabilidade real, os 3 produtos tiveram respectivamente uma rentabilidade negativa, positiva e positiva. Cadê? Letra D de dado, né? Porque a poupança foi negativa, foi abaixo da inflação, CDB foi positivo, foi acima da inflação, e ações também mais positivo ainda, tá? Então, D de dado é a resposta correta para você da questão 3064. Beleza? Beleza. 3065 é a bola da vez, esse aqui a gente não pode errar, é o índice oficial do governo, utilizado no sistema de metas de inflação. A gente tem basicamente 2 índices de inflação, né? A gente tem o IPCA e a gente tem o IGPM, ok? O IPCA é o índice oficial de inflação, ele é, portanto, calculado pelo IBGE, porque se ele é oficial, ele tem que ser calculado por um órgão oficial. E o IGPM é calculado por alguém que não é do governo, é a Fundação Getúlio Vargas, só lembrar G com G aqui, tudo bem? Então, IPCA é calculado pelo IBGE, né? Então, é bem simples, né? 1, 2, 3, 4 letras, 1, 2, 3, 4 letras. Esse aqui tem 3 letras, depois tem o hífen, é o carinha diferente, vai para o FGV. Então, falou em inflação oficial, falou em IPCA, tá? Tchau, tchau, tchau. B de Brasil, IPCA, na questão 3065, beleza? Beleza. Questão 3066, ele fala o seguinte: um determinado investimento obteve rentabilidade real de 8%, no ano 2018. Para o mesmo período, a inflação foi de 3%.
Qual foi a taxa real? Na verdade, aqui não é a rentabilidade real, né? Teve um erro aqui, a rentabilidade nominal, obviamente, né? Porque se a rentabilidade real, ele já estaria dando a resposta, tá? E nem teria resposta com 8 aqui. Então, a rentabilidade nominal é de 8, ok? E teve uma inflação de 3. Então, é bem simples, né? Vamos lembrar como é que é a taxa real. 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais a inflação. Simples assim, ok? Então, como é que a gente vai fazer? 1,08 dividido por 1,03, tá? Bem simples, vamos lá ver quanto que é esse cálculo aqui. Bora para nossa HP. 1,08, que é a taxa nominal e não real, né? Só para ver se estão ligados. 1,03 divide, tá aí. Se tu já é um pouco mais ligado, você sabe, né? 4,85. Mas vamos lá. Tire esse 1, né, que eu botei artificialmente. Faço vezes 100 para achar o percentual. 4,85 de taxa real. Portanto, a tua resposta é taxa B, é a resposta B de Brasil, né? Só 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação. Tiro 1, multiplico por 100 para chegar na taxa percentual. 4,85 é a resposta correta da questão 3066. Questão 3067, ele fala o seguinte: são índices que formam o IGPM. O IGPM, ok? Ele é formado por 3 subíndices, tá? Índice de preço do atacado, índice de preço do consumidor e índice nacional da construção civil. Lembrando, né? Como é que é a manhãzinha? Você senta na cadeira, você vira nos 30 e tira 10 na prova, tá? Então, 60, 30, 10 são os pesos desses caras. Isso aqui que é na prova do CEA, também perguntando. Olha, qual o índice mais afetado por uma alta de preço no atacado? Se falou em índice de preço do atacado, é o IGPM. Porque olha só, o IPA quer dizer índice de preço do atacado. Então, 60% do IGPM é do atacado, ok? Já o IPCA, outro índice, é mais para varejo, tá? Pega a nossa realidade. E aqui o IGPM pega uma realidade do atacado, tá bom? Então, questãozinha de prova dada também. Então, o que forma o IGPM? IPA, IPC e INCC, né? A letra D de dado aqui é a tua resposta. Aqui falava em IPCA, nada a ver, IPCA também, e CDI também não considera, tá? Então, letra D de dado na questão 3067. Questão 3068, ele fala o seguinte: com a intenção de reduzir a demanda agregada da economia, o que é uma demanda agregada? Demanda agregada nada mais é do que o consumo, né? Consumo, tá? O Bacen deve realizar qual tipo de alteração na política monetária? Então, o que ele quer? Ele quer reduzir... Ele quer reduzir o consumo. Tá com muita inflação, sei lá, quer reduzir o consumo. Então, o que ele faz? Letra A, diminuir o depósito compulsório. Se ele diminuir o depósito compulsório, né, os bancos vão depositar menos no Bacen e os bancos vão ficar com mais dinheiro. Portanto, os bancos vão emprestar mais. Isso aumenta mais o consumo. Tá fora. Obviamente, vale para B a lógica contrária, mas já te explico a B. C, reduzir taxa de redesconto. Reduzir taxa de redesconto é aquele empréstimo que o Bacen faz para os bancos. Então, o Bacen vai emprestar para os bancos mais barato. Ao emprestar mais barato, os bancos também vão emprestar mais barato e vai aumentar o consumo. Tá fora. D. Realizar operações de open market de compra de títulos. Open market é o Bacen atuando direto na tesouraria das instituições financeiras. Então, pega uma instituição financeira e tu já sabe disso, mas vamos relembrar. A instituição financeira tem dinheiro para emprestar e tem títulos públicos lá na sua tesouraria. Ok? Beleza. Aí vai vir o Bacen aqui e vai fazer open market de compra. Ou seja, vai pegar esses títulos aqui e vai levar para ele e vai colocar mais dinheiro aqui na tesouraria do banco. Ou seja, o banco vai ter mais dinheiro para emprestar. E com isso vai emprestar mais. É isso que o Bacen quer? Não, ele quer ao contrário. Então, também não faz sentido isso aqui. Então, a gente vai riscar. Sobra a B, aumentar o depósito compulsório. Claro. Porque se eu, banco, tenho que agora botar mais dinheiro de forma compulsória, obrigatória no Banco Central, fico menos dinheiro. Com isso eu empresto menos e aumentam as taxas, né? Ou diminui o dinheiro em circulação, tá? B de Brasil aqui é a sua resposta. Questão 3069 é a questão de agora, ele fala o seguinte:
Sobre o índice, sobre o IPCA, assinale a alternativa correta, de baixo para cima. É o índice oficial da inflação? É sim. Calculado e divulgado pelo Bacen? Não. Lembra, 4 letras. IPCA, IBGE. 4 letras são 4 letras. Tá fora. É formado por 4 índices, IPA, IPC e INCC. Isso é uma realidade do IGPM, que é formado pelo IPA, IPC e INCC. O IPCA não tem subíndices, tá? Tá fora. É o índice oficial de inflação, tá lindo. Calculado pela FGV? Claro que não. Se é oficial, o governo vai tomar mão disso, né? Então não vai deixar um órgão privado fazer isso. Então sobra naturalmente aí a letra A de amor, né? É órgão oficial, calculado pelo IBGE, tá? Então, letra A de amor é a resposta correta para você da 3069. Beleza? Beleza. 3070 é bola da vez, ele fala o seguinte: taxa obtida a partir da média das operações interbancárias lastreadas com títulos públicos. Então, o que acontece? Se eu estou falando operação entre bancos, né? Banco A com o banco B, eles trocam dinheiro todos os dias, tá? Então, um manda dinheiro para o outro manda lastro para esse cara. Se esse lastro aqui for... Deixa eu botar aqui embaixo, aqui em cima. Então, se esse lastro que ele está mandando for título privado, essa taxa é o CDI. Se esse lastro for título público, essa taxa é a Selic, Selic over, tá? Então, a taxa que vem de resultado dessa média, se for privado vai ser CDI, se for público vai ser Selic over, tá? A TR não é isso, a TR ela vem das médias, da média das LTNs. Ah, não é isso, Lucas? Não, aqui é banco trocando dinheiro entre eles que usa título público como lastro. A TR vem da taxa paga pela LTN, outra coisa. Cuidado até porque se você estudando por material desatualizado, a TR antigamente era pelo CDB, hoje é pela LTN. CDI seria se fosse título privado, que não é. E agora fica com a Selic. Selic meta ou over? A over é a resultado efetivo do mercado. Então, Selic over, resultado do mercado. Selic meta é definido pelo Copom nas suas reuniões 8 vezes ao ano, nas reuniões ordinárias. Tá? Então, Selic meta só o Copom define. Tá? E a Selic over, aí sim, é o mercado que define a partir das suas negociações. Vem dessa média aqui, lastreada com os títulos públicos, obviamente. Tá? Então, B de Brasil é a resposta da 3070. Beleza? Beleza. 3071. O Comitê de Política Monetária tem como objetivo... o Copom, que se reúne 8 vezes por ano, tá? Ele tem 2 objetivos. Um é o principal, o outro é o secundário. Principal, definir a meta da taxa Selic, tá? Ele define a meta da taxa Selic e o mercado vai percorrer essa meta para Selic over, tá? E a outra é divulgar o relatório de inflação. Esses caras se reúnem 8 vezes por ano, 2 dias, e definem a meta da taxa Selic como função principal e o relatório de inflação também. Então, de baixo para cima, vamos lá. Letra D, definir a taxa de juros dos títulos privados. Não, isso é o mercado mesmo que define quando troca com títulos privados que são CDIs, está fora. Definir a taxa Selic meta, que serve como referência para o mercado financeiro. Pode ser. B, definir a taxa CDI. Não, isso aqui é título privado, está fora. A, definir a taxa Selic over, que serve como referência para o mercado financeiro. Então, olha só. O que é, sempre que falar o termo over? Over é taxa efetiva. É quanto efetivamente saiu o preço no mercado. Então, taxa over muda todos os dias úteis, pelo menos, ou pode mudar, conforme a negociação dos títulos no mercado. E a taxa Selic meta só altera nas reuniões do Copom. Tá? Então, a Selic over é definida pelo mercado e não pelo Copom. Portanto, a gente fica aí com a letra C de casa, né? Definir a taxa Selic meta, papel do Copom, que é a referência do mercado financeiro chamada taxa básica de juros. Beleza? Beleza. 3072. Quando o Bacen reduz o depósito compulsório, então o que acontece? Cara, tá aqui o... Ops, vou fazer mais bonitinho. Tá aqui um banco, tá? Banco. O banco, ele recebe dinheiro dos seus poupadores, tá? Então o banco recebe, por exemplo, R$100. Vamos supor que na situação A, o depósito compulsório esteja em 50%.
Então, de cada 100 reais que o banco recebe, o banco tem que mandar 50 para o Banco Central, ok? E pode ficar com 50 este banco para fazer empréstimos, né? Para liberar empréstimos para os seus deficitários, para os seus clientes. Beleza. Aí olha só, a situação que a questão está te propondo é uma situação onde ele reduz o compulsório. Então, vai para uma situação B, ok? Onde o compulsório que era 50 passa a ser, vou exagerar aqui, tá? 10%, tá feio esse um aqui. Passa a ser 20%, ok? Então, de cada 100 reais que vai entrar no banco, ao invés de botar 50 no banco, como era ao invés de botar 50 no Banco Central, como era na situação A, ele vai colocar só 20 no Banco Central, agora na situação B. E vai conseguir emprestar quanto? 80 ele vai sobrar para fazer empréstimo para os seus clientes deficitários. Ou seja, vai ter muito mais dinheiro no mercado. Então, é de esperar que a liquidez da economia vai ter mais liquidez na economia. Suba. Com isso, como tem mais dinheiro no mercado, o banco fala assim, eu estou com muito dinheiro aqui, eu tenho que emprestar mais. Então, como é que eu faço quando... O banco é uma loja de dinheiro. E quando a loja tem muita camiseta, o que a loja faz com o preço da camiseta? Promoção. Então, as taxas de juros tendem a cair e o consumo tende a subir. É óbvio. Porque se a taxa de juros está mais barato, se tem mais dinheiro no mercado, mais pessoas vão pegar dinheiro emprestado. Então, naturalmente, a liquidez aumenta, os juros caem, tendem a cair pelo menos, né? E o consumo aumenta também. Beleza? Então, o que acontece? A liquidez vai aumentar, né? Os juros vai cair e o consumo vai aumentar também, a letra A, tá bom? Aqui ele fala em aumentar a liquidez, vai aumentar, cair os juros e cair o consumo, não faz sentido, né? Teoricamente não faz sentido, claro, né? Consumo vai aqui, aí caiam também não, porque fala, cai a liquidez também não faz sentido, tá bom? Então, aumenta a liquidez, diminui os juros e aumenta o consumo. Por que o governo não faz sempre isso? Porque isso acaba dando mais inflação, obviamente, tá bom? 37.2, letra A de amor é a sua resposta. Para mais uma? Claro! Questão 3073 é a bola da vez, ele fala o seguinte. Quando os índices de inflação estão, então, inflação acima da meta traçada pela CMN, é de esperar que o Copom faça o quê? Bom, a gente explicou ali antes, mas vamos lá. O Copom se reúne 8 vezes por ano para definir a meta da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, ok? Beleza. Se a inflação está acima, é porque as pessoas estão consumindo demais. Então, o que o Copom vai fazer? O Copom fala assim, eu tenho que subir... Lembrando que essa aqui é a taxa básica de juros, né? Taxa básica para formar todas as outras taxas de juros do mercado. Então, o governo pensa assim, putz, mas a galera está consumindo demais. Como é que eu freio isso? Eu não posso ir na televisão e falar assim, parem de consumir. O que eu posso fazer? Eu aumento a taxa básica de juros, a Selic, que aí os bancos vão trocar dinheiro entre eles mais caro, que vai subir a tabela FIP do dinheiro, e com isso vão emprestar dinheiro mais caro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a taxa de juros na minha próxima reunião, letra D de dado. Letra A, se eu reduzir a taxa de juros, os bancos vão trocar dinheiro mais barato, vai ter mais consumo. Se eu mantiver, vai manter tudo igual, né? E se eu aumentar... tudo bem. Vai falar assim, Lucas, mas olha que ia ser aumentar o depósito compulsório. Aumentar o depósito compulsório é a política monetária. Quem faz isso é o Banco Central, tá? O Comitê de Política Monetária não mexe em depósito compulsório, redesconto e open market. O Copom só faz duas coisas. Define a taxa Selic meta e divulga o relatório de inflação, que é menos importante. Então, aqui se ele falasse Bacen, poderia até ser uma solução. Mas o Copom é o Bacen. Ok, mas ele falou, o Comitê de Política Monetária. Este comitê, o que faz? Só mexe em taxa de juros, tá? Então, 37.3, D de dado é a tua resposta. Mais uma? Bora! 30.74, em cenários onde a taxa de inflação está muito alta, sem qualquer outra mudança de juros, é de esperar que a rentabilidade real das aplicações... Vamos lembrar, o que é a rentabilidade real? A rentabilidade real, ela é igual à rentabilidade nominal menos a inflação, né? Essa é a rentabilidade real. E se eu tenho uma realidade onde a inflação está cada vez mais alta,
E de novo, ele falou, né? Esses dias uma pessoa mandou um WhatsApp falando assim, mas Lucas, os alunos do curso completo tem o WhatsApp, né? Lucas, mas se vai aumentando a inflação, vai aumentar a taxa de juros também. Meu, a própria questão falou o seguinte, ó, sem qualquer outra mudança de juros. Você tem que trabalhar com o que a questão te manda, tá? Então, isso às vezes a gente está na correria, a gente quer imaginar N cenários, e ele estava certo. Efetivamente, com uma inflação mais alta, tende uma tendência de aumentar a taxa de juros, ok. Mas a questão te trouxe, sem qualquer outra mudança de taxa de juros, tá? Então, na prática, a rentabilidade real vai diminuir, obviamente. Vai espremer, né? Porque isso aqui era 3, agora vai passar para 9. Entre a 9 diminuindo daqui, a rentabilidade real vai ficar menor, obviamente, tá? Então, A de amor é a tua resposta da questão 3074, beleza? Beleza. Questão 3075, ele fala o seguinte, sobre a taxa DI, assinar a alternativa correta, tá? Então, vamos lá, de baixo para cima. Apurada anualmente. Olha, Lucas, eu acho que sim, porque eu vejo lá o DI, tá 6,42% ao ano. Ok, ela é representada ao ano, mas ela é apurada diariamente, tá bom? Então, não é anualmente, também não é mensalmente, é diariamente. E agora, 360 ou 252 dias corridos, dias úteis? Meu, de novo, não decora as coisas, entende. Tem mercado final de semana? Tem banco final de semana? Tem mercado funcionando? Não. Então como é que vai ter taxa de juros no final de semana? Então, os caras descansam, os caras trabalham de segunda a sexta só. Então, é letra B de Brasil. Falou em taxas, sempre é somente em dias úteis, tá bom? Beleza? Tranquilo. Questão 3076, ele fala o seguinte. A diferença entre taxa real e taxa nominal é que, vamos lá, então, a taxa real, né, é a primeira e a taxa nominal é a segunda. A primeira desconta a inflação e a segunda não. Ó, pode ser, acho que me serve. Lembra o que é a taxa real? É quanto de verdade eu ganhei. O que acontece? Tá aqui a taxa nominal. Um pedaço disso, a inflação me come, né? Um pedaço disso a inflação me come. E eu acabo ficando somente com a taxa real, ok? Essa é a ideia, tá bom? Então, rapaziada, o que acontece? A primeira que é a taxa real desconta a inflação e a segunda não. Perfeito. A letra A. Vamos ver por que não é as outras? B. A segunda desconta a inflação. Segunda, tá aqui, taxa nominal. Não, a taxa nominal não desconta a inflação, ainda tá cheia. As duas descontam a inflação. Não. A primeira já está líquida de impostos. Não. Só vai estar líquida de impostos se aparecer a taxa real líquida. Se não falar o termo líquida, é que não está líquida de impostos, tá? Taxa real simplesmente sem a inflação, tá? Então, 37,6, A de amor é a resposta para você. Beleza? Beleza. 3077, questão de agora, ele fala o seguinte. Qual o objetivo do Comitê de Política Monetária? Meu, já te falei, vamos reforçar, porque essas questões mais simples não pode errar. O Copom tem duas funções. Uma função menor, divulgar o relatório de inflação. E uma função muito grande, muito importante, que eles reúnem 8 vezes ao ano para fazer, que é definir a taxa Selic Over? Não, a Selic Over quem define é o mercado. A taxa Selic meta, a meta a ser percorrida pelo mercado, ok? Então, letra A, realizar a política monetária. Não, isso é papel do Banco Central. Ah, Lucas, o Copom não é o Banco Central? Presta atenção. O Copom é um núcleo, lá, um comitê formado pelos diretores do Banco Central. Este comitê só tem uma função, ou duas funções, essas duas aqui, e a mais importante essa aqui. Definir a taxa de juros das aplicações financeiras. Não, as aplicações financeiras são definidas de acordo com a instituição financeira, volume, etc. Definir a taxa Selic meta ou over. O over é o mercado, sempre falar em over é o mercado, é efetiva, e agora é a C da 377, tá? Então 377, C de casa é a resposta correta para você. Bora? Claro! 3078 com relação ao IGPM. Olha só, IGPM, 1, 2, 3 letrinhas, portanto é calculado pela FGV também com 3 letrinhas, ó, G com G, ok? Beleza. Lembrando também que esse cara é composto por 3 subíndices,
IPA, índice de preço do atacado, índice de preço do consumidor, índice nacional da construção civil, 60% para o IPA, 30% para o IPC, 30%, 10% para o INCC, beleza? Beleza, então vamos lá. É calculado e divulgado pelo Bacen, obrigado, tá fora, tchau. É calculado e divulgado pelo IBGA, o IBGA calcula o IPCA, bem simples, né? IPCA, 4 letras, IBGE, 4 letras, tá? Fora. É calculado e divulgado pela CMN. CMN não faz nada. CMN é um órgão 100% normativo, perdão. Ele não executa nada, tá bom? Fora. Sobra a letra D de dado, né? É calculado e divulgado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, órgão que não é do governo, tá bom? Bora. Questão 3079. Taxa calculada a partir da média das operações realizadas com LTN. Atenção que isso é assunto novo. Isso aqui era diferente antes, agora é dessa forma. A tua resposta é a TR. Por quê? Porque olha só. O que é TR? Taxa referencial. É a taxa de correção monetária utilizada, por exemplo, na poupança e em alguns financiamentos habitacionais também, de correção monetária, não de juros, tá? O que é TR? A TR é o seguinte. A TR, ela é igual a taxa... Então, antes aqui, ó. Quando eu faço taxa básica financeira e aplico um redutor que o Banco Central define, eu chego na taxa referencial na TR. Tá, ok, Lucas, onde é que tá as LTNs aí? Aí que tá. A taxa básica financeira é a média das LTNs, que é um título pré-fixado. Então, a média da LTN me dá a taxa básica financeira. A taxa básica financeira é quando o Bacen aplica um redutor, que ele mesmo define, me dá a taxa referencial, que é de correção monetária. Importante, tá? Isso aqui antes, essa aqui que é LTN hoje, antes era CDB pré-fixado, tá? Os principais bancos. Como os principais bancos é de curtíssimo prazo, os bancos não estavam mais emitindo CDB aqui, não tinha mais a referência. Então se deixou de utilizar os CDBs pré-fixados, que eram CDBs de curtíssimo prazo pré-fixados, os bancos não estavam mais emitindo, e não tinha como ter a taxa. Então se mudou isso, passou a usar a LTN, que sempre emite, tá? Porque a LTN é pré-fixada também. De novo, por que eu te explico isso, cara? Porque se você entender o porquê das coisas... Ah, mudou. É, mudou. Não, só mudou. Não, porque quiseram. Porra, cara, tu não pode ser limitado assim. Tem que ser mais. Aqui você vai ser... Aqui não é só decoração, você vai entender. Então isso aqui é por isso. Por que mudou? Porque os CDBs pré-fixados, os principais bancos, os bancos só emitem CDB pré-fixados para prazos maiores. E se utilizava CDB pré de curto prazo. Então não estava mais emitindo. E aí então o governo falou, putz, não tem mais CDB pré para usar de média para chegar na taxa básica financeira. Mas então eu vou usar quem? Vou usar meus próprios títulos, que também é pré-fixado, as LTNs, e eu sempre emito. Então eu utilizo as LTNs como base para a taxa básica financeira, aplico o redutor e chego na TR. Então, antes era CDB pré-fixado, cuidado se você tem isso na cabeça, você estava estudando por um material desatualizado, hoje é LTN, tá bom? Então, a Selic... sei lá, se for a Selic meta, enfim, mas é o que remunera a LFT, por exemplo, tá? CDI é título privado, CDB também é título privado, tá bom? Então, TR, taxa referencial, letra B de Brasil, é a sua resposta 3079. Questão 3080, ele fala o seguinte, com relação à composição do IGPM, assinale a alternativa correta. A gente já falou sobre isso um pouquinho antes, mas vamos relembrar, né? IGPM, ele é formado por 3 subíndices, né? Índice de preço do atacado, portanto, os preços no atacado é o que mais influencia esse cara. Índice de preço ao consumidor e índice nacional da construção civil, 10%. Primeiro, como é que eu sei a ordem disso aqui? Muito fácil, né? Em ordem alfabética, né? Primeiro o A, depois o B. Não tem B, então depois o C, depois 2C, ordem alfabética. Qual o peso? 60 na cadeira, se vira nos 30 e tira 10 na prova. Isso aqui vou repetir, caiu na minha prova do CEA. Perguntando, olha, aumentam os preços nos aumentam os preços no atacado. Qual índice vai ter maior alta? IGPM, IPCA, IGPM, né? O índice de inflação. Por quê? Porque o IGPM, 60% é de preço do atacado. Preço do atacado, preço ao consumidor, que seria o varejo, e índice nacional da construção civil, tá bom? Então, resposta correta aqui, 60 IPA, 30 aqui, letra A de amor é a tua resposta. A B estava invertida, né? Só te lembrar em ordem alfabética, né? A, depois C, depois CC.
A C estava invertida também. E a D falava em IPCA. IPCA é outro índice, né? Tá bom? Então, A de amor é a resposta correta para 3080. Bora? Claro. Questão 3081, ele fala assim: com relação à taxa Selic over, podemos afirmar que a mesma altera somente nas reuniões do Copom. Não. O Copom define a taxa Selic meta, ok? E o mercado define, a partir das suas negociações, a taxa Selic over, tá? Então está fora. B, a mesma pode alterar todos os dias do ano. De novo, tem mercado domingo? Tem mercado financeiro no sábado? Não. Então não tem como ter taxa Selic over. Tá fora. É a C, né? Altera somente nos dias úteis, só nos dias que tem taxa. E uma vez por ano, não. Uma vez por ano, pode até pensar, só quando se reúne o Copom, mesmo assim estaria errado, o Copom se reúne 8 vezes por ano, beleza? Então a resposta é a letra C de casa da 3081. Andando mais um pouquinho, 3082. É a taxa que representa a cotação oficial de câmbio do nosso país. Falou em taxa de câmbio, olha, o dólar tá 13,80, dólar 13,90, dólar tá 4,10, dólar tá 4,30, dólar tá 13,60. Quando ele tá falando isso, ele tá falando da quantos reais eu preciso para comprar um dólar. E essa taxa que vem da média praticada pelos principais bancos é a taxa PTAX, taxa oficial de câmbio, né? Taxa de câmbio nada a ver, CDI é dos bancos trocando entre eles com título privado e Selic over é dos bancos trocando entre eles com título público, tá? Então, taxa PTAX é a taxa oficial de câmbio do nosso país, quer dizer quantos reais eu preciso para comprar um dólar, ou ao contrário, quantos reais eu compro com um dólar, tá bom? Questão 3083, ele fala o seguinte: sobre a taxa de câmbio no Brasil, podemos afirmar. Primeiro, para dizer agora a taxa de câmbio, você diz com firmeza ou você tem que olhar na internet porque pode mudar de minuto em minuto? Muda de minuto em minuto. Portanto, ela é uma taxa que flutua, portanto não é fixa, tá? Então já corta aqui. É flutuante. Aí olha só, é flutuante suja ou limpa? Flutuação perfeita é quando o mercado vai flutuar de acordo com o mercado, oferta e demanda. O governo não se envolve. Mas se é no Brasil e tem a ver com o governo brasileiro, é óbvio que vai ser sujo. Se tem governo meio sujo. Tá, eu tô brincando, isso é pessoal para tu decorar, mas é claro que não é ilegal. Todos os países, a maioria dos países realizam isso. China, principalmente, é o país mais criticado por deixar artificialmente o câmbio deles fora da realidade. Para quê? Para eles ficarem mais competitivos para as suas exportações. Então, o governo brasileiro também faz isso de intervir no câmbio, sim. Quando está muito alto, ou seja, está subindo demais, ele entra vendendo. Quando está caindo muito, ele entra comprando. Então, tem intervenção do governo, sim, tá? Então, a letra D fala, é a taxa flutuante a partir de um determinado patamar, ou seja, fixa, depois flutua, não faz sentido, né? E também não é, tu vai me dizer assim, Lucas, mas só a partir de um determinado patamar o governo intervém. Não, mas não é isso que está dizendo. A questão está dizendo que ela só é flutuante a partir de um determinado patamar. Claro que não. B, é flutuante, porém não sofre intervenções do Bacen, que seria uma flutuação perfeita, o que é mentira. Né? E a letra A, que está certa, que é flutuante e sofre intervenções do Bacen. Portanto, a resposta correta é a de amor, tá? É uma flutuação suja, taxa de câmbio do Brasil. Mais uma? Bora! Questão 3084, ele fala o seguinte: observe o cenário econômico abaixo, com rentabilidades de um ano. Poupança 475, CDB 8 e IPCA 6. Nesse caso, podemos afirmar que os dois investimentos tiveram rentabilidade real negativa. Não, porque o CDB tem 8 contra uma inflação de somente 6, tá? Então está fora. A poupança teve rentabilidade real positiva? Claro que não, porque rendeu 4,75 contra 6 de inflação. Está fora. O CDB teve rentabilidade real de 2 ou o CDB teve rentabilidade um pouco inferior a 2? Vamos ver, né? Então, foi 8 do CDB contra 6 do IPCA. Vamos ver quanto é que dá isso? 1.08 enter, 1.06 divide. 1 menos 100 vezes percentual, 1,89. Ou seja, teve uma rentabilidade real de 1,89% nosso CDB, tá? Então, o CDB teve rentabilidade um pouco inferior a 2%, 1,89%. Letra D de dado é a sua resposta. Bora, claro!
Questão 3085, ele fala o seguinte: em uma situação onde está ocorrendo a desvalorização do real frente ao dólar, podemos afirmar que... Então, olha só, a situação A era o seguinte, cara, o real está valendo R$3, tá? Ou seja, sempre que fala taxa de câmbio é R$3, significa que eu preciso de R$3 para comprar $1, tá? É sempre isso, tá? $1, ok. Só que essa situação mudou para essa aqui, para a situação B. O que ele está falando? O real, o real está se desvalorizando frente ao dólar. Ou seja, eu estou precisando agora de R$5 para comprar o mesmo $1. Porque essa parte aqui, tá? Isso aqui é bem importante para você, tá? Essa parte aqui ela nunca altera, é sempre referente a $1. O que altera é quantos reais eu preciso para esse $1, tá? Então, mexe a parte dos reais e sempre para $1. Então, aqui que aconteceu, apesar de, nossa, 5 é mais que 3. Sim, mas observe que agora, na situação B, eu preciso de R$5 para comprar o mesmo dólar. Ou seja, o dólar está mais valorizado, ou o real está mais desvalorizado. Então, o que acontece aqui na prática é o seguinte, o gringo, com $1 dele, na situação A, vinha aqui e trocava por R$3. Ou seja, vamos supor que essa caneta aqui custe R$5, ok? Na situação A, o gringo precisava de mais de $1 para comprar essa caneta. Tá vendo essa caneta? Fica claro? Tá. Porém, na situação B, se ela custa R$5, o gringo vem aqui com $1 somente e compra essa caneta. Então, sempre que o real está desvalorizado, e é isso que a China faz, por exemplo, com a sua moeda local, sempre ele deixa a moeda dele artificialmente desvalorizada, para quê? Para que mais pessoas com $1 consigam comprar mais canetas. Porque na situação B, o gringo precisa de $1 só para comprar caneta. Então fica melhor para exportar. Então, a resposta é a letra B, melhora as condições para exportações. Por quê? Porque a minha moeda está tão fraca que a moeda de fora compra mais coisas aqui no Brasil. Para importação tinha que ser exatamente ao contrário, tá? Ou seja, R$1 valorizado. Porque tu imagina que na situação B aqui, eu preciso de R$5 para comprar uma coisa que custa $1. Pensa em viajar. Se for para viajar, eu prefiro o cenário A. Eu pro exterior, né? Se a gente vai pro exterior, eu prefiro o cenário A. Porque daí, um Big Mac, sei lá, que é $8, vai custar R$24. Enquanto que aqui na situação B vai custar R$40, tá? Então, fora. C. Afeta o cenário, sim, é óbvio, né? Taxa de câmbio. E melhora a situação para viajar pro exterior. Não, piora. Porque agora o meu real, a hora de trocar, vai valer menos $, né? Obviamente, tá? Então, resposta, a letra B de Brasil fica melhor para as exportações, tá bom? 3085B. Vamos lá que falta só mais duas. 3086 é a questão de agora, ele fala o seguinte. Com relação à capitalização através de juros compostos, assinar a alternativa correta. O cálculo dos juros ocorre sempre sobre o montante do período anterior, somado aos juros já acumulados. Olha, pode ser, hein? B. O cálculo dos juros ocorre sempre sobre o montante inicial. Não, isso é juros simples. Não há juros sobre juros. Há juros sobre juros. Tá fora. Sempre terá menores resultados finais que juros sobre simples. Mentira. Principalmente quando o projeto para mais de um período, períodos menores que um, o juros simples acaba sendo maior que o composto. Menores que um. Períodos mais que um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os juros compostos são sempre maiores, tá? Então sobra naturalmente que a gente previa já, que a letra A de amor. O cálculo dos juros ocorre sempre sobre o montante do período anterior, somado aos juros já acumulados. Ou seja, tem juros sobre juros diferente dos juros simples, tá? Questão 3087, ele fala o seguinte, última aqui pra gente fechar o nosso módulo. A diferença entre taxa Selic meta e over é que... Então a gente já viu bastante isso, né? Mas vamos lá. A taxa Selic meta é definida pelo Comitê de Política Monetária nas suas reuniões ordinárias, 8 vezes por ano. E a taxa Selic over é definida pelo mercado. Over é efetiva, né? Quer dizer, última em inglês, ou seja, última taxa vista no mercado, taxa efetiva, tá? Então vamos lá. A primeira é definida pelo mercado? Não. A over é pelo mercado, não a meta. Né? Lembrando que aqui, ó, aqui é a primeira e aqui é a segunda, só para não te confundir, tá? A primeira é definida a partir das negociações com títulos privados? Não tem nada a ver. Título privado vai ser a taxa CDI. A primeira é uma taxa anual, enquanto a segunda é semestral? Também não. Sobra naturalmente a letra D de dado, né?
A primeira é definida pelo Copom e a segunda pelo mercado. Perfeito, tá? Então, D de dado é a resposta para você. Com isso, a gente fecha os exercícios do segundo módulo. Lembrando, cada final de aula você fez um exercício, você que é aluno do curso completo. Então, tem muito exercício em todas as aulas. E aqui a gente fez mais uma porrada no módulo 2. A gente está bem preparado, treinando. Tranquilo? O senhor Lucas está contigo, nós vamos até a tua aprovação. Bora virar tubarão. Beijo para você. Até, se você é aluno do curso completo, a próxima aula. Se você é aluno do curso de questões, até a próxima aula de questões. Beijo para você. Bora, tubarão. Tchau.